nasci em Brasília, em 1973. Sempre fui de uma família assim, católica, tradicional, de ir à missa aos domingos, né? Então eu cresci assim nesse ambiente e tive a graça de ir aprendendo, né? De ser iniciado na fé. Tão pequenas, nas coisas simples. Eu já tinha no meu coração uma coisa que tinha me tocado muito. Uma pregação do Dom Alberto, no Rincão, onde ele disse assim, que Deus nos fala de 3 formas. Através do irmão, né? Uma pessoa que chega para você e fala, olha, me lembro do Sargento Saturnino, eu estudei no Colégio Militar em Brasília. Um dia ele me chamou no recreio. Odeskine, era meu nome de guerra. Vem cá. Eu vi que você estava andando com aquele rapazinho lá. Aquele rapazinho, eu diria hoje assim, né? Na gíria. Aquele rapazinho ali é bronca, viu? Existe um versículo da Bíblia que diz assim, me diga com quem tu andas, e eu te direi quem és. Nossa, aquilo até hoje... Aquilo grita dentro de mim. Foi Deus falando comigo ali, né? Então, no irmão. Eu quero ouvir sua voz. Deus nos fala na sua palavra, né? É a forma como Deus se revelou, né, à humanidade, né? Desde que o mundo é mundo e começou a se registrar, né? A história da salvação, a história do povo de Deus, até tudo aquilo que nos foi revelado na sua palavra. É a forma como Deus fala conosco, mas também Deus nos fala no nosso coração, né? Quando a gente olha, como eu disse aqui, para toda essa beleza natural que nós temos, né? E essa frase é do Nelson Correia, que ele diz assim, sempre tem, você vai olhar, você dá um zoom, né? Aí tem uma plaquinha assim, cortesia do Todo-Poderoso, né? Então, Deus falando, né, ao nosso coração, naquilo que nós vemos, nas coisas que experimentamos, no momento de oração, na capela, ou quando a gente vê algum gesto, né, uma boa ação, alguém fazendo alguma boa ação na rua, Deus nos fala. Então, dessas 3 formas, no irmão, na palavra e no coração. Isso ficou gravado. Quando eu comecei a compor a música Fala Senhor, eu tinha acabado de chegar de uma missão, em 2005, de 23 dias. Eu e o Nildo fomos com a Web TV para gravar e postar vídeos, entrevistas, de um encontro que aconteceu na França, que era a preparação para a Jornada Mundial da Juventude dos franceses, com a nossa casa de missão de Toulon. O diácono Valdir, a Ivana e o pessoal que morava lá. De lá a gente foi para a Terra Santa. Da Terra Santa a gente foi para a Alemanha, Jornada Mundial da Juventude na Colônia, que foi preparada pelo Papa João Paulo II e vivida pelo Papa Bento XVI, né? Uma jornada que teve 2 papas, né? Porque parecia que João Paulo II estava lá, né? Era a sensação que todos nós tínhamos naquele lugar. E aí, a gente ia dormir 2h30, 3 da manhã e acordava às 6, todos os dias, né? E aí eu cheguei assim completamente acabado, né, daquela viagem, assim, fora porque a gente passou muito estresse com equipamento para poder entrar na questão da segurança em Israel e tudo, é todo um processo, né? A gente foi, como é que fala? Revistado, horas e horas esperando, ficamos quase
uma vez quase 6 horas esperando alguém para poder falar com a gente. Então é toda uma questão de segurança lá que é muito importante, né? Mas sofremos bastante. E aí eu cheguei assim, completamente destruído, acabado. Morava no Centri. E aí dormi à noite, no outro dia levantei, os meninos estavam tomando café, eu ia ficar em casa para descansar aquele dia, da viagem, por causa do fuso horário e tudo. E aí nós tomamos café, brincamos e tal, eles saíram, e eu olhei assim para a mesa, e claro, casa de rapazes, né? Todo mundo vai para a pia para lavar, vai varrer o chão, vai limpar, vai jogar o lixo fora, vai sempre... Então a gente sempre se unia ali, se ajudava e todo mundo trabalhava. Se alguém não queria, a gente pegava no pé, né? E eles saíram porque estava na hora e ficou aquela mesa assim, eu olhei para a minha xícara e falei, nem a minha xícara eu queria lavar. Eu falei, não, mas eu vou botar a xícara na pia, né? Quando eu botei na pia, eu vi que eu não queria mexer com nada daquilo, que eu estava assim completamente acabado, né? E aí eu falei assim, eu acho que Deus está querendo falar comigo. Deus quer falar contigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. E aí fui pro quarto, rezar. Peguei o violão, comecei a rezar. E aí lembrava da xícara, né? Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Eu estava muito cansado, mas não só fisicamente, espiritualmente também falando. Então, assim, preciso estar atento. E aí quando chegava nessa parte, que eu já cantava dentro de mim, né? A todo movimento do céu, em direção a mim. Eu não conseguia cantar essa frase toda, eu não conseguia cantar, eu só chorava. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Aí eu tomava o fôlego de novo, começava de novo. Deus quer falar comigo. Quando eu chegava a todo movimento do céu para frente já era. Aí eu chorava. Eu não conseguia acabar a música. Aí eu escrevi a frase e falei, não, já sei como que é. Beleza. Aí eu fui pro refrão. Aí veio, né? Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Aí eu lembrei da pregação que estava no meu coração. Como que Deus fala, né? Fala no irmão a palavra, Senhor, e no meu coração. E aí eu terminei a música. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, a palavra, Senhor, e no meu coração. E essa música para mim é sempre uma música que eu procuro rezar, faço o momento da palavra, quando a gente está em algum momento de louvor, alguma apresentação, algum show, né? É o momento da palavra. E eu sempre digo que ela é um canto de libertação, né? Ela não é só uma música de quem quer escutar a voz de Deus, né? Ela tem essa unção, ela tem essa força. É um cântico de libertação, porque foi isso que aconteceu comigo. Deus quer falar contigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo
nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, a palavra, Senhor, e no meu coração. Eu lembro que eu tinha essa vivência, essa experiência de desejar mais de Deus. Eu quero algo sobrenatural, Espírito Santo, enche esse lugar. Thiago Tomé é um cara extrovertido, é um cara que traz as suas raízes cariocas no dia a dia, né? Venho de uma família bem católica, graças a Deus. Minha formação sempre foi com os meus pais na igreja. E assim eu fui crescendo ali eu fui batizado ali na paróquia Nossa Senhora do Divino Amor, lá em Irajá, onde meus pais ainda moram até hoje. Sempre fui da igreja, mas eu costumo dizer que eu sempre fui da igreja, mas nem sempre eu fui de Deus. A palavra, ela deve nos acompanhar sempre, então eu me apaixono quando leio a palavra de Deus, medito, mergulho, quero entender melhor e muitas vezes comunico isso. Então, é bom demais. Se não tivesse a Bíblia, não tinha ministério, não tinha missão, não tinha pregação, não devia nem ter canção, na minha opinião. Existe um som que vem do céu e que transforma o nosso ser, que flui em nós e nos eleva. É algo sobrenatural. Existe um som que vem do céu e que transforma o nosso ser, em nós e nos eleva. É algo sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. Quando eu peguei Atos 2 ali, eu que tinha estado no cenáculo ali em Pentecostes, quantas vezes eu fui ali em Jerusalém e eles subiam para o andar superior, assim diz Atos 2, né? Eles estavam ali naquele andar superior onde aconteceu o lava-pés, onde aconteceu a Santa Ceia, ali também foi o Pentecostes. Muito se diz que era a casa de Marcos ali. Então, meditando essa palavra, estando ali no lugar do Pentecostes, um vento tomou aquele lugar e eles viveram algo sobrenatural. Então, isso que eu quis dizer, isso que eu quis expressar. Existe um som que vem do céu e que transforma o nosso ser, que flui em nós. O Espírito Santo fluiu ali e elevou aqueles homens que antes eram temerosos, que fugiram do episódio da cruz, mas depois daquele Pentecostes, daquela experiência com esse Deus que é o Espírito Santo, eles foram ousados, eles foram novos. Então, por isso que no refrão vem Espírito Santo, enche esse lugar. Mas não é o lugar só o ambiente, é o ambiente também. Mas esse lugar que sou eu, enche esse lugar. Então, cantar isso. E aí, na segunda parte, eu quis cantar o trecho do Veni Creator, né, dessa oração da igreja, que é: com vossos dons celestiais, a nossa alma visitai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. O Espírito Santo é esse
que transforma a nossa vida. E tudo isso se deu quando eles começaram a ouvir aquele som, um sopro tomou aquele lugar. Então, por isso, existe um som e ela abre o CD e eu gosto muito de consagrar os lugares que eu vou. Sempre eu canto alguma música do Espírito Santo. Se não existe um som, se não é uma canção minha, é uma canção de algum outro irmão da igreja, para poder realmente consagrar aquele lugar à ação do Espírito de Deus, porque quando ele chega, existe algo sobrenatural, a atmosfera é transformada. Então, a minha vida também se transforma, a vida das pessoas, da comunidade se transforma a partir desse mover, dessa unção do Espírito. Então, tinha que abrir o CD mesmo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. Tinha essa experiência com a palavra, de querer cantar aquilo que estava ali. É claro que muitas outras canções expressam, mas o meu coração brotou essa oração cantada. Então, eu lembro que eu tinha essa vivência, essa experiência de desejar mais de Deus. Eu quero algo sobrenatural, Espírito Santo, enche esse lugar. Então eu tinha sede do sobrenatural. A gente não vive só para esse mundo, a gente não vive só nas coisas desse mundo. Existe uma ação de Deus aqui e a gente precisa contemplar cada vez mais isso. Então, no meu coração, eu não lembro a data, o dia exato, mas eu começava a cantar aquilo que o Salmo nos ensina a dizer: a minha alma tem sede de Deus. E a nossa alma só é saciada nesse encontro com o sobrenatural. Então, foi assim que transbordou. Existe um som e ela já é também numa pegada mais com vontade de rezar por causa disso. Existe um som que vem do céu e que transforma o nosso ser, que flui em nós e nos eleva. É algo sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. A minha experiência com o Espírito Santo é como a dos apóstolos, porque eu tinha tido um encontro pessoal com Jesus. E isso é maravilhoso, transformou a minha vida. Ali na minha adolescência, ainda eu tinha só 13 anos, e foi tão forte esse encontro, mas também no mesmo encontro eu vivi a experiência de ser batizado no Espírito. E como foi diferente? Como foi diferente? Porque uma coisa, são pessoas diferentes mesmo. Esse encontro é diferente mesmo. A pessoa de Jesus Cristo é uma e a pessoa do Espírito Santo é outra. Por isso que o Espírito ficou aqui. Jesus foi, ascendeu ao céu. Claro, ele permanece na Eucaristia com a gente, mas existe um mover interno que é extraordinário. Então, a minha intimidade com o Espírito se deu como a dos apóstolos mesmo, que antes é maravilhoso com Jesus, mas o Espírito Santo completa. Por isso que ele continua aqui a ser derramado sobre nós e ele permanecerá até a vinda de Jesus, o retorno, né? A vinda gloriosa de Jesus. Ele permanece, tanto que ele clama com a gente, é o Espírito que clama com a gente, com a igreja, né, que somos nós. E a minha intimidade com o Espírito também foi crescendo quando eu ouvi a Pat Mansfield, que é uma daquelas que estava lá em Duquesne, né, na Filadélfia. Foi quando aconteceu esse Pentecostes para a igreja, a Renovação Carismática Católica nasceu lá em 1967 e ela estava entre aqueles jovens. Então, até hoje, essa mulher, a Pat Mansfield, ela continua pregando, ela vem aqui na Canção Nova, ela prega lá na Terra Santa no Pentecostes. E estando lá com ela, num desses encontros, ela disse assim que ela tinha sido convidada para ir numa missão no Paraguai e a frase dela foi fabulosa. Ela disse como Paulo diz. Ela disse: eu fui convidada para esse encontro, para essa missão, mas o Espírito Santo e eu estamos discernindo se é para eu estar lá. Que intimidade maravilhosa é essa de você poder dizer: o Espírito Santo e eu. Puxa vida, chega a me encher os olhos de água, porque é muito profundo isso. Você poder dizer que você é tão íntimo de Deus que você decide algo com Ele, que Ele que te conduz a uma missão.
E eu comecei a fazer isso. Quando as pessoas me convidam para encontros, para eventos, eu comecei a falar, Espírito Santo, é para a gente ir. Então, que tudo caminhe segundo a sua vontade, da sua forma. Me leva. Eu quero ir, mas eu quero ir onde Deus quer me levar. Então, o Espírito Santo é esse. Não é só ser batizado na infância. Quando eu era bebezinho, eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho, fui batizado. Mas se a gente não mexe, fica lá no fundo. O Espírito Santo lá. Mas se eu mexo, é outra coisa, é outra matéria, é outra pessoa. Então, o Espírito Santo para mim é esse Deus íntimo, é esse Deus perto, é esse movimento. Com nossos dons celestiais, a nossa alma visitai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. É mais uma vez um transbordamento. E assim, ver uma multidão, como eu já tive a oportunidade de ver, ou cantando ali no centro de evangelização, ou no Rincão do Meu Senhor, ou encontros, mas ver as pessoas experimentando o que você viveu com Deus de forma tão delas, porque a música não passa a ser mais minha. Como eu já vi o Padre Jonas falando do autor de, por exemplo, A Barca. Ele fala o nome do autor, que eu não me lembro agora, mas tu te abraçaste da paz. Então, a música não era mais do autor, né? Ou então, caminhada, como eu já vi ele falando também, essa caminhada ele falou muito mais, né? Alguém chama, ele me ama e me conduz. O Padre Jonas falou, essa música é minha, não é do autor mais. Então, ter a oportunidade de fazer isso com as pessoas. O Evim não é minha, é da pessoa que canta. A música do Espírito Santo, existe um som, não é minha, é da pessoa. Ou qualquer uma das outras, Ele cumprirá, ou Eu vencerei. Nossa, fizemos uma campanha de oração aqui com o Padre Rossi, 7 semanas de oração. Que maravilha ver as pessoas dizendo isso. Eu vencerei, pois para Deus nada é impossível. Quantos testemunhos vieram, quantas pessoas cantam essa canção, e aí você saber que aquilo ali Deus te inspirou. Mas Ele só deu... É uma passagem, sai de mim, mas é do outro, não é mais minha. Então a experiência que eu faço com as músicas, ou com essa Existe um Som, ou com qualquer uma outra, quando eu vejo as pessoas cantando, é tão maravilhoso, é uma alegria tão dentro assim de mim, que eu não sei nem expressar com palavras, mas é certamente uma realização sem fim, ver aquilo que nasceu dentro de você, as pessoas também se encontram com Deus. A partir daquilo que brotou de uma experiência sua, né, pessoal. Nossos dons celestiais, a nossa alma visitai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Com nossos dons celestiais, a nossa alma visitai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. Existe um som que vem do céu e que transforma o nosso ser, que flui em nós e nos eleva. É algo sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar.
cançãonovaplay.com. Assine já!